Nós leremos do versículo 1 até o versículo 14. Assentado como você está mesmo, meu irmão. Você vê alguém sem Bíblia perto de você aí, tenha misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Oremos. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Somos o Teu povo. E dependemos, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra. Não só de uma forma intelectual, mas sim para que ela chegue ao nosso coração e traga mudança nas nossas vidas. Mudança de fé, mudança de postura, mudança de visão. Talvez, ó Deus, nós precisamos de um belo chacoalhão hoje. Talvez um puxão de orelha. O Senhor é que sabe. Então, ó Pai, faça a Tua obra através da Tua palavra e através do Teu Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui no contexto imediato ali, para o primeiro leitor desse livro? Nós estamos estudando na IBD justamente o tempo dos profetas, né? E aí Deus tem pregado, trazido sua mensagem através dos profetas. Olha, se arrependam, se arrependam, se arrependam. E o povo erra, como a gente. Aí chega uma hora que Deus fala: olha, não dá mais, agora não adianta mais se arrepender. Ele ainda fala: olha, se arrepende, porque senão vai vir juízo. Obrigado, meu irmão. Senão vai vir juízo. Se arrepende, senão vai vir juízo. Aí ora o povo se arrependia, na maioria das vezes não. Aí era um rei que levava o povo para longe do Senhor. Aí uma hora o Senhor falou: olha, não adianta mais se arrepender.
vai vir o juízo. Não, o Senhor tem misericórdia. Não, não tem mais misericórdia. Agora é juízo mesmo. E o juízo foi justamente eles serem conquistados por outros povos, chegando ao ponto do Reino do Norte se desfalecer, a ponto de não ouvirmos mais falar nele. E aqui, meus irmãos, muito provavelmente, essa mensagem de Ezequiel é quando o povo já está lá no exílio. Mais ou menos uns 10 anos já de exílio. E como eu disse, tenho dito muito para os adolescentes na classe, às vezes é difícil para a gente imaginar essa situação de exílio. A gente não consegue imaginar um povo invadindo nossa terra e falando: olha, vocês não vão mais viver aqui, sai daí que vocês vão viver em outro lugar. Na nossa cabeça nem nos assusta, porque é tão impossível na nossa cabeça isso acontecer. Mas imaginem a situação. E o povo há 10 anos no exílio, os profetas já tinham falado que esse juízo de Deus não duraria para sempre. Meu irmão, 10 anos de prova, 10 anos de exílio. Como os irmãos acham que estava a fé desse povo? Como os irmãos acham? A dica, hein? O texto que a gente leu. Mortos. Como ossos secos, ou como diz o texto, ossos sequíssimos. A fé em Israel havia morrido. Afinal de contas, assim como o povo de Israel, a gente entende que só um pouquinho de disciplina de Deus já basta, né? Não precisa muito. Quando a disciplina vem, a gente se arrepende rapidinho. Depois de tantos convites do Senhor para nós mudarmos, às vezes é só quando a disciplina vem que a gente muda. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. E eles ainda ficaram muito tempo nesse exílio, meus irmãos. Muitos que ouviram essa mensagem aqui morreram e não saíram do exílio. Porém, a mensagem contida nesse trecho para o povo de Israel, por incrível que pareça, é de esperança. A fé de vocês está morta, vocês não acreditam mais em nada, vocês acham que isso não terá fim, porém, eu tenho uma mensagem de esperança para vocês. E ele usa Ezequiel para levar essa mensagem. Vocês estão aí como mortos, mas eu farei vir o tendão, a carne, esse corpo será completo, e eu soprarei o meu espírito, e esse exército se levantará. Não era exatamente um contexto de guerra, mas dizendo que o povo seria levantado de novo. E vocês saberão que fui eu, o Senhor, que fiz isso, cumprindo essa promessa, ou essa profecia que eu estou dando a Ezequiel. E eu costumo dizer, meus irmãos, que se nós nos debruçarmos sobre esse texto e aprendermos essa lição de que Deus continua no controle mesmo quando a nossa fé está morta, se nós aprendêssemos que Deus cumpre suas promessas mesmo que nós morramos sem vê-las, se nós entendêssemos que o Senhor disciplina aqueles que Ele ama, já estaria bom demais. Se todo dia essa mensagem estivesse viva no nosso coração, já nos sustentaria na hora da luta. Mas eu penso que, além desse entendimento lá do povo de Israel na época da profecia, eu penso que existem alguns paralelos nesse texto muito parecidos com a nossa vida. Eu não quero aqui forçar o texto a dizer o que ele não disse, mas eu realmente acho que existem alguns paralelos. O que o texto disse eu já falei, meus irmãos. Por isso que o texto disse lá para o povo de Israel. Daqui para frente, a minha proposta é tentar fazer um paralelo com essa situação, com muitas das situações que nós vivemos. E eu queria que você pensasse assim, numa pergunta ou duas, né? Onde estou e para onde vou? Você pode dizer isso? Onde estou? Onde estou? Para onde vou?
Bom, a resposta para isso teria vários dias, né? Sentido da vida humana, quem sou eu e tudo mais. E para quem conheceu a banda Cats Barney aí, entrega a idade, no tempo do brother Simeon tinha uma letra que falava: você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou, sou nascido de Deus. Aleluia. Mas meus irmãos, eu queria que você se imaginasse agora Ezequiel. Deus te chama, Ele quer te mostrar algo, e Ele te leva para o meio de um vale de ossos secos. Não sei se você tem medo dessas coisas. Eu não tenho. Mas eu pediria para sair muito rápido. Com certeza, né, irmãozinho? O paralelo que eu gostaria de fazer, meus irmãos, é que às vezes nós nos encontramos em situações que a gente não entende nada. A gente não entende porque foi para lá, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe onde a gente se perdeu, a gente pergunta onde foi que eu errei. Senhor, o que estava acontecendo nesse tempo que eu não vi nada disso acontecer? O que eu tenho a ver com esse ambiente de morte? O que eu tenho a ver com toda essa desgraça? Senhor, talvez, né, porque eu tenho te buscado e agora eu estou no meio de um vale de ossos que não faz o menor sentido. Por que essa luta? Por que essa dificuldade? Porque eu estou num lugar sem esperança? Porque eu estou sem esperança? Eu creio no Deus vivo, eu creio no Deus Todo-Poderoso. Mas parece que minha fé está aqui, nesse esquema aqui, ó, esse vale de ossos secos. Minha pergunta, meu irmão: quem que nessa visão levou o profeta para esse vale de ossos secos? Quem? Quem? Deus. E aí quando eu começo a questionar situações em que eu vivo e que talvez eu não gostaria de viver, começo a perguntar: Senhor, onde eu estou? Ou por que eu estou aqui? Ou por que eu vim parar aqui? E talvez você esteja, meu irmão, exatamente onde Deus quer que você esteja. Talvez você não queira, porque dói, é difícil. Vai tratar coisa que você não quer tratar. Vai trazer assunto que você não quer resolver, que você já deixou para lá. Assunto que o Senhor já tentou tratar com você algumas vezes, e você, deu de ombro, como fala, né? Deu as costas. Isso aí não é comigo não, isso é pro irmão que não veio. Será, meus irmãos? É uma dúvida, tá? Não estou afirmando. Mas será que Deus tem algo a nos ensinar exatamente na situação que nós estamos? Talvez de luta, de falta de fé, de falta de vida, como era o povo de Israel, de falta de esperança. Será que assim como o povo de Israel, você não está nesse lugar exatamente porque você já não ouviu a voz do Senhor antes? Será que o Senhor já não falou: olha, se arrepende, olha, muda, olha, volta? E aí o Senhor fala: olha, não vai por aí, vai ter juízo. Olha, não vai por esse caminho, vai dar errado. Olha, não é nessa direção. Mas você foi. E talvez agora você esteja num lugar indesejado, mas creia, assim como para o povo de Israel, nesse contexto, há esperança para você, meu irmão, em Cristo Jesus, não em você mesmo. E aí depois que você está nesse lugar, onde estou, o que eu estou fazendo aqui, por que minha vida chegou a esse ponto, por que essa situação aumentou tanto e eu não tomei providência nenhuma? Poxa vida, será que eu estava tão distraído? Aí o Senhor vem e pergunta para o profeta: podem viver esses ossos?
E aí o Senhor vem e de repente pergunta para nós: ô filho, pode mudar essa situação? E aí você faz igual o profeta: bom, Deus é todo poderoso, Ele está perguntando, não vou falar que não, né? Senhor, só o Senhor pode mudar. E essa é a verdade, meu irmão, que eu queria para a nossa vida hoje. Entenda de uma vez que é só Deus que pode mudar. Desde que seu coração esteja humilhado e submisso a Ele. Desde que, como nós vamos ver nesse texto, você entenda algumas coisas e obedeça. Então, o primeiro princípio para você levar para a sua vida nessa noite: não duvide que Deus pode mudar a situação, mas creia. Não importa se a situação é de morte, se ela é impossível, não importa se envolve ressurreição, restauração, reconciliação, creia, não duvide. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Para nós sim. Às vezes até o bem que nós queremos fazer para nós é difícil, nós fazemos o mal. E não poucas vezes ferimos aquele que nós mais amamos: esposa, marido, filhos. Mesmo querendo fazer o bem, nós erramos. Mas o Senhor pode transformar essa situação. E aí o Senhor, durante a nossa caminhada, como foi com o profeta, Ele nos fala o que fazer, meus irmãos. Não sejamos cínicos. Não sejamos ignorantes, no sentido de achar que o Senhor não fala conosco. No texto aqui Ele falou para o profeta: olha, profetiza. Igual muitas vezes você vai conversar com o irmão ou com o pastor, e você fala: pastor, eu estou com esse problema assim, difícil demais, não consigo resolver. E o pastor fala: irmão, vamos orar. Você fala: pastor, que orar? Estou com um baita problema, aí você acha que eu não oro? E talvez o Senhor já tenha ordenado algo para você, ou perguntado algo para você: meu filho, preste bem atenção por onde você tem andado. Meu filho, faça isso, faça aquilo, tome essa atitude, tome aquela, ame, perdoe, interceda, coloque diante de mim, me busque. E a gente segue como se Deus não tivesse falado nada. Como se Deus falasse para o profeta: profeta, profetiza. Senhor, profetizar, tem um monte de osso aqui. Profetizar o quê? Profetiza. E o Senhor fala assim conosco através da tua palavra. Quando Ele fala: olha, ame, olha, peça perdão, olha, reconheça o seu erro, olha, volta atrás, engula seu orgulho. Esse seu orgulho aí vai te levar à queda. E a gente segue o jogo. Fala: Deus falou, mas acho que não foi comigo não. Quer dizer, o Senhor falou, mas quem está errado é Ele. Então, Ele que toma essa atitude. Essa palavra de Deus foi para Ele. Talvez você esteja pensando: ainda bem que fulano está aqui hoje, que ele precisava ouvir essa. Então, meus irmãos, nós servimos ao Deus que fala conosco, ou que nos ordena, ou que nos comissiona, e fingimos que não é com a gente. E a gente costuma falar: esse povo de Israel era fogo, né? Pois é, meus irmãos. Muitas vezes agimos igual ao povo. Nós precisamos, meus irmãos, obedecer ao Senhor, independentemente do preço que nos custe. Falar a verdade, ser honesto, ser submisso ao Senhor, a palavra dEle. São conceitos tão fundamentais que a gente aprende tão rápido. Assim que a gente chega no Evangelho, a gente aprende que nós temos que obedecer ao Senhor. Mas às vezes a caminhada da nossa vida vai nos deixando meio calejado.
E a palavra do Senhor fala, olha, muda nisso, e você fala, eu acho que nisso eu não preciso mudar. Como se a autoridade sobre as nossas vidas fôssemos nós mesmos. Somos livres para tomar decisões, desde que essas decisões estejam sobre a vontade de Deus, meus irmãos. Firmadas na vontade de Deus, firmada na palavra de Deus. O Senhor disse, olha, profetiza, diga para esses ossos, para eles se levantarem. E o que o profeta fez? Obedeceu. Meus irmãos, é muito difícil para você que já está no contexto de igreja há algum tempo. É muito cínico você falar que Deus não fala a vontade dele. Por outro lado, eu sei que é muito difícil. Eu converso com muitos cristãos, falo, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para algumas coisas da minha vida. E o pastor que está lá para isso fala, querido, mas você tem orado? Não. Então como é que você sabe a vontade de Deus? Nossa, mas é que tem várias variantes. Falei, nossa vida é assim mesmo, o ser humano é complexo. Mas se não for da palavra de Deus, se você tirar a orientação, como você quer decidir para a glória de Deus? Como você quer viver para a glória de Deus? A palavra de Deus tem algumas instruções que são tão claras e tão básicas, mas nós ainda assim não seguimos. O profeta obedeceu a orientação do Senhor. Meu irmão, obedeça aquilo que o Senhor está falando com você. E eu não digo só hoje, porque eu creio que Deus já tem falado. Se você serve a Deus, se você busca a Deus, Ele fala com você. Ele fala no seu coração. Jesus fala que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Deus fala com você, meu irmão. Na verdade, a questão é nós termos a atitude necessária para obedecermos, mesmo contra qualquer esperança, mesmo no ambiente de morte, mesmo no ambiente de dificuldades, de lutas. Cada um aqui tem a sua luta e nenhuma é pior que a do outro. Cada um tem a sua dor de um jeito. Agora, poxa vida, por que nós não obedecemos ao Senhor e ainda assim nós queremos todas as bênçãos e todas as vitórias e tudo de bom que o Senhor tem nessa terra, mas desconsiderando as orientações de Deus? Recentemente eu conheci uma música, eu nem sei de quem é, uma música cristã, mas eu achei a letra dela sensacional. Ela fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Meus irmãos, não há circunstâncias para que nós obedeçamos a esse Deus. O que é a disposição do nosso coração, que deve haver, é a disposição de obedecer a esse Deus. Se a ordem for profetizar, amar, buscar, reconciliar, perdoar, mesmo que seja num lugar que você esteja da sua vida, que você não entende nada. Talvez você dedicou toda a sua vida para criar o seu filho, e hoje você não entende por que a vida está uma tempestade. Quantas vezes talvez você se perguntou se você errou em alguma coisa? Talvez você se pergunte se você não devia ter feito diferente no passado, para que hoje você desse uma condição diferente para o seu filho. Talvez seu filho não reconheça seu esforço. Talvez seu pai não te amou da forma que você gostaria de ser amado. Talvez na sua família você não teve a atenção que você gostaria. E sabe o que é mais triste das nossas dores? É que se ela não cessar por algum motivo, Deus continua sendo Deus, meu irmão. Se a luta não parar, Deus continua sendo Deus. Aliás, você quer saber de uma? É capaz de você decidir obedecer a Deus em todos os momentos e suas lutas só aumentarem.
Isso é a verdade que ninguém conta. Isso é a verdade que não enche igreja. Isso é a verdade que ninguém quer ouvir. Fui lá para ouvir uma palavra de consolo e o pastor, ó. Não é o pastor, meu irmão. A palavra que é para você é para mim. Essa é a palavra de Deus. E é bom a gente saber que tem luta. E é bom saber que a luta é difícil. E é bom saber que às vezes dói. Porque às vezes é uma coisinha de nada, a gente quer jogar tudo para cima. A gente tem o povo de Israel que viveu as maravilhas que todos nós aqui gostaríamos de ver, né? Presenciar o mar se abrir. Cara, aquelas coisas maravilhosas que a Bíblia narra. Esse povo viveu tudo isso com Deus. Mas uma hora, por conta da disciplina de Deus, por causa do erro deles, a fé desse povo morreu. Talvez, meu irmão, por causa das suas atitudes e da sua desobediência, a sua fé morreu, enfraqueceu, esfriou. A boa notícia, meus irmãos, é que o nosso Deus é um Deus de recomeço. A boa notícia é que onde não há vida, o Senhor gera vida. A boa notícia é que onde não há esperança, o Senhor dá a sua esperança, dá suas promessas. A boa notícia é que a vontade de Deus, por mais que nós não entendamos às vezes, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. A Ele. Nem sempre é agradável para a gente, mas agradável a Ele, para cumprir os propósitos dele. E aí o profeta obedeceu, e uma coisa aconteceu, e eu que já queria ter corrido no começo, agora então, aqueles corpos foram revestidos de tendões, de músculos, de carne, mas estavam lá, corpos mortos. E aí o Senhor fala de novo: profetiza ao Espírito, para que ele venha dos 4 ventos ou 4 cantos da terra e sopre sobre eles, para que eles vivam. E o que o profeta fez? Obedeceu. E quando ele profetizou, o Espírito foi soprado sobre aqueles corpos e eles se levantaram. Essa hora eu não teria corrido, eu já teria corrido na outra, lá atrás. Eles foram cobertos por tendões. Vamos lembrar, meus irmãos, que essa aqui é uma visão. Deus está trazendo para o profeta aquilo que ele vai fazer com o povo. E talvez Deus esteja trazendo hoje para você o que ele vai fazer na sua vida. Agora, depende se você vai obedecer e profetizar mesmo num lugar sem esperança, mesmo num lugar onde você não vê novos horizontes, mesmo num lugar onde não há vida, mesmo num lugar onde parece que não adianta fazer nada. Sabe que a gente é crente, mas tem situação onde fala: Senhor, não adianta mais fazer nada, tudo que eu tinha para fazer não deu certo, agora só resta orar mesmo. Sendo que orar devia ser o primeiro da lista. Aliás, a nossa vida deveria ser de oração. Mas a gente sabe como é que é, né, meus irmãos? Às vezes nossa fé está no osso sequíssimo. Meu irmão, a palavra que eu queria que você levasse nessa noite: primeiro, ouça ao Senhor. Eu não sei se ele está falando com você pela primeira vez, ou se ele já tem falado várias vezes. Ouça ao Senhor. A gente está naquela vida corrida, né? Que a gente não tem tempo para parar para ouvir a Deus. Porque às vezes até o tempo que a gente separa para ouvir a Deus, a gente não vê a hora de acabar.
a gente não consegue largar o celular, a gente fica inquieto. Escute a voz do Senhor. Segundo, obedeça a voz do Senhor. Mesmo contra qualquer aspecto positivo que possa haver à sua volta, obedeça a voz do Senhor. Aí no versículo 11, o profeta que estava lá: o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Por que eu vou profetizar por nada aqui? No versículo 11, o Senhor explica o que está acontecendo para o profeta, que até então estava cego, obedecendo, mas sem saber o que era tudo aquilo. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, que dizem que os nossos ossos secaram, perdeu nossa esperança, estamos todos exterminados. E aí ele dá outra profecia para ele fazer. Irmão, você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que obedecer a voz de Deus, e só depois que você fizer isso, lá na frente, você vai entender o que Deus fez. E quem aqui tem uma caminhada cristã, com certeza tem um testemunho nesse sentido. Que não sabe por que aconteceu, não sabia onde estava, o ambiente cheirava a morte, não tinha esperança, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. E quando passou, olhou para trás e falou: olha, a mão do Senhor esteve em cada detalhe. E se você não tem uma experiência como essa, creia na palavra de Deus. Creia na visão que Deus deu para o profeta Ezequiel. Depois que ele ouviu, depois que ele obedeceu, foi esclarecido para ele o que era aquilo. E aí eu não sei que momento que você está na sua vida. Se você nem está ouvindo o que Deus está falando para você, eu não sei se você tem ouvido, mas não tem obedecido. Não sei se você tem ouvido, tem obedecido, mas está em dúvida ainda por que tudo isso aconteceu. Creia, o Senhor vai te dar a resposta. Ah, pastor, tem certeza? Na minha fé não, meus irmãos, mas na palavra de Deus sim. Porque se você continuar o texto, lá no versículo 14, quando ele encerra, ele fala assim: porém vós o meu espírito vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, promessa para o povo. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Meu irmão, logo adiante, se essa não é a sua certeza hoje, você vai ter a certeza que foi o Senhor que fez. Persevera, meu irmão. Persevera. Não desiste. Continue, fique firme. Não se dobre. Não se entregue. Não acha que isso não é com você. Ouça o que Deus quer te falar, meu irmão. E se o Espírito falar contigo, não endureça o coração. Ouça, obedeça. Você vai entender. E por mais duro que seja ouvir isso agora, é o Senhor que está fazendo isso. É o Senhor que está fazendo. Eu realmente creio, meus irmãos, que por maior que seja a adversidade, Deus não perdeu o controle de nada. Por pior que seja o vale de ossos secos, Deus não perdeu o controle. Ou Ele quer nos ensinar algo, ou está nos disciplinando porque Ele nos ama, e também é um ensinamento da parte de Deus. Mas que nós possamos deixar o Espírito falar conosco e ver aonde nós precisamos nos encaixar. E eu convido você para abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e
se colocar diante de Deus. Porque à luz desse texto aí que nós pudemos aprender com a história de Israel e tentando fazer um paralelo com as nossas vidas, as nossas dificuldades, talvez você nem esteja mais ouvindo a voz do Senhor. Não é porque Ele parou de falar, não é porque Ele está longe. Possivelmente, ou talvez provavelmente, por conta das suas próprias atitudes. Talvez, como nós cantamos há pouco, o mar já te submergiu. Talvez você já foi engolido aí pela falta de fé, pela falta de esperança. Talvez o Senhor tenha falado e você tenha ouvido algumas vezes, talvez de longe. Alguns vão dizer que o sofrimento é o megafone de Deus. Ele fala, a gente não ouve. Aí ele usa o megafone, porque na hora do sofrimento a gente busca. Talvez ele falou, talvez você ouviu, mas você ainda não entendeu por que raios você está nessa situação. Você não consegue entender porque você passou por isso. Porque talvez no momento que você mais buscou a Deus, a coisa apertou mais. Porque talvez você orou para tomar uma decisão, você orou antes de fazer algo, fez aquilo que você entendeu ser a vontade de Deus e agora você está longe de Deus. Essa decisão que você tomou te afastou de Deus. Você tentou se afirmar falando que era Deus que te disse isso, mas hoje você vê que isso só te afastou de Deus. Como eu procuro levar a palavra de Deus a sério, meus irmãos, eu não posso te dar uma resposta, até porque nossas dúvidas são muito diferentes. Mas duas certezas eu tenho: o Senhor ainda está no controle, meu irmão. E se você ouvir e obedecer a voz dele, logo ali adiante, você vai entender o porquê de tudo isso. E aí você vai saber que foi o Senhor que fez isso. E eu queria orar por você. Não quero que você venha aqui na frente, não. Você pode orar aí de onde você estiver. Deus vai olhar direto para o seu coração, meu irmão. Ele não dá para esconder nada. Ele sabe se você tem ouvido Ele. Ele sabe se você tem obedecido. Ele sabe que você não está entendendo por que de tudo isso. Mas foi Ele que fez, né? Ou por causa das suas decisões, ou porque você ainda tem em não aprender o que Ele quer te ensinar. De repente você ouviu tudo isso e falou: pastor, obrigado, mas nada disso serve para mim. Eu ouço a voz de Deus, eu obedeço, eu sei que Ele está no controle. Glória a Deus, meu irmão.
Graças a Deus somos diferentes e que nem todos estão ainda nessa maturidade. Mas eu também convido você a orar pelos outros irmãos que ainda não estão entendendo bem. Igreja é isso. Seja o suporte e amor daquele que não está caminhando tão bem. Você, meu irmão, se sente fraco agora, que a força do Senhor se manifeste na sua fraqueza. Desde que você ouça, obedeça, creia que Deus está no controle, que logo ali você vai entender que foi Ele que fez. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor humilhados, humilhados pela Tua palavra, constrangidos pelo Teu Espírito e com a cara no chão, se possível for, sabendo onde é o nosso lugar. Porque é verdade, o Senhor tem falado tantas vezes e a gente tem insistido tanto em não ouvir. O Senhor tem nos ensinado tantas coisas e a gente tem insistido tanto em não obedecer. No fundo nós sabemos que a gente não encontra o Senhor porque a gente não busca. No fundo a gente sabe. E é isso que mais dói, na verdade. Então, ó Deus, encontre um coração sincero em nós. Muito além de atitudes hipócritas, muito além de religiosidade, muito além de um sentimento de que eu não estou nem aí, tudo isso aí eu já sei. Tem misericórdia de nós, Deus. E obrigado pelas suas misericórdias. Pedimos mais uma vez, fala com a gente, como o Senhor falou durante esse culto todo. Senhor, nos ajuda a te obedecer. Ajuda a gente na nossa incredulidade. Ajuda a gente porque, a semelhança da história do profeta, o Senhor fala, profetiza, profetiza. A gente fala, Senhor, mas só tem ossos secos aqui. Profetiza. Senhor, mas aqui não tem nada, não tem esperança. E o Senhor nos fala, ame, perdoe, se humilhe, busque. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso já me dá glória. Obedeça. E você não, e o Senhor falando para nós, né? Nós não temos como entender mesmo. O Senhor que é soberano, o Senhor que sabe todas as coisas. Então nos ajuda, Deus. Eu também sei que não tem outro jeito, é só te buscando que a gente te acha. Então nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos sim entender que o Senhor está no controle, mesmo que a gente não entenda. E pela fé nós declaramos que nós sabemos que é o Senhor que está fazendo. A garantia disso para nós é a sua fidelidade, não é nem a nossa fé. Porque aquele que um dia começou uma obra, Ele é fiel e justo para terminar essa obra. Perdoa-nos, ó Deus, porque é a gente que atrapalha o seu agir em nós. E mesmo que a gente não entenda hoje, queremos declarar pela fé o controle,
absoluto do Senhor sobre todas as coisas. E a soberania do Senhor, apesar das nossas lutas e das nossas dores e da nossa rebeldia. Disciplina-nos, ó Deus, quando precisarmos, se isso for para nos aproximar do Senhor. E nos enche de esperança, mesmo no vale de ossos secos. Em nome de Jesus, clamando ainda por misericórdia, nós oramos. Amém.